Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos, depois de entreter os líderes do G20, o presidente resolveu estender a sua estadia na Itália. Onde teve a oportunidade de promover negociações ambientais com um dos integrantes da dupla Debi Lloyd e teve a oportunidade de conhecer a Torre de Pizza. Deve ser alguma extravagância gastronômica semelhante àquelas torres de chopp que abundam por aí. Falaremos também sobre o retorno de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol à cena política. Como bem resumiu o blog satírico Sensacionalista, a dupla anunciou a intenção de disputar as eleições pela segunda vez. Na primeira, como sabemos, eles atuaram como excelentes cabos eleitorais de um certo capitão que diverte o mundo. Lula livre? Aliás, Moro foi acusado de plagiar um slogan da campanha de Lula. Um grande mal-entendido. Provavelmente o ex-juiz acreditou na fake news bolsonarista de que o ex-presidente petista havia desistido de concorrer em 2022. E como deixar um slogan tão bom assim, improdutivo, sem cumprir a sua função social? Preparados para o Freak Show? Então retirem logo as crianças da sala e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Ô, imprensa sem vergonha, meu Deus do céu. Há uma certa dose de razão nas críticas de Jair Bolsonaro à forma como a mídia noticiou a sua participação no encontro do G20. Tirando as Jovem Pans de sempre, os veículos de comunicação foram uníssonos no pessimismo. Destacaram que o presidente estava isolado, interagiu mais com os garçons do que com os líderes mundiais reunidos em Roma, um grande fiasco. Mas que povo ranzinza não se deu conta que Bolsonaro estava consolidando a sua carreira de palhaço planetário. Uma carreira muito bem sucedida, por sinal. Vamos apoiar o circo! E não aceito fazerem meme com o meu nariz, viu? Porque com certeza vai dar ruim. Vejam só que comovente homenagem o jornal La República prestou ao ex-capitão às vésperas do seu desembarque em Campino. Reparem só a intimidade do ex-capitão com a bola, não é uma maravilha? A mídia militante, inclusive na Itália, também destacou que o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, evitou oferecer um aperto de mãos a Bolsonaro durante a recepção aos líderes mundiais. Segundo a análise feita, o presidente brasileiro seria uma figura tóxica, tanto do ponto de vista político, quanto pelo risco de contrair a Covid-19. A vacina vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Que nada! Draghi estava evitando um velho truque dos clowns, o tradicional aperto de mãos que dá choque. Se Bolsonaro tivesse uma flor no bolso do seu paletó, quem se arriscaria a sentir o seu perfume? Já a premier alemã Angela Merkel não conseguiu escapar do enorme sapato de Bolsonaro. Acabou recebendo um pisão no pé. Como foi a conversa com a Angela Merkel, presidente? Foi excelente, né? Começou naquela tarde, estava numa sala, muita gente, e eu dei uns passos à retaguarda e acabei pisando no peito do pé dela. Daí ela olhou para mim e falou, só podia ser você. Ela já me conhecia, tá? Conhecia bastante. E à noite quis o destino que eu ficasse entre eu e ela, tivesse aí o colega da Coreia, e daí ela me chamou a conversar e 30 minutos, quase que fomos dançar no meio do salão, um apaixonado pelo outro. O único que parece não ter entendido o que o ex-capitão fazia ali foi o presidente turco Recep Erdogan.
Ele ouviu atentamente as piadas de Bolsonaro, mas não esboçou um único sorriso. Tudo bem. A mídia, como sempre, atacando, mas é um problema. Também tem um apoio popular muito grande. Desconfio que Erdogan está com problemas de audição ou foi traído pelo seu tradutor. Apoio popular muito grande. Ah, só podia ser o Bolsonaro mesmo. E quando ele confundiu o nome do enviado dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator Jim Carrey, o Lloyd da dupla Debbie Lloyd. Conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Os americanos se fartaram de rir. A lot of countries have promised to reduce emissions, but I say, liar, liar. To believe them, you'd have to be dumb and dumber. E Bolsonaro ainda deu uma palhinha do seu espetáculo circense ao retornar ao Brasil. Veja só o relato de sua visita à Torre de Pisa. Eu ando pelo Brasil, pelo mundo também. Tive há pouco na Itália. Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pisa. Pois é, aqui na Vila Quaquá teve uma época que era muito popular o rodízio de pizza, mas essa inovação de torre de pizza eu confesso que nunca vi. Será que a torre precisa ser inteirinha do mesmo sabor ou dá para fazer meia mussarela, meia calabresa? Deixa pra lá, é melhor eu me concentrar no meu regime. Enquanto o nosso palhaço planetário estava por aí divertindo a plateia, os líderes mundiais estavam reunidos para discutir a irrelevante questão da crise climática que ameaça a sobrevivência das futuras gerações. E o partido da Lava Jato resolveu abandonar de vez o disfarce jurídico. Sérgio Moro, que atuou como cabo eleitoral de Bolsonaro em 2018 e acabou premiado com o Ministério da Justiça, acabou se filiando ao Podemos, um partido da mesma estatura que ele. Às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018, ele vazou aquela delação de Antônio Palocci contra líderes do PT, uma delação fajuta, falsa, que a própria Polícia Federal reconheceu ter sido inventada a partir de informações tiradas de notinhas de jornal. Agora Moro poderá exercer a sua vocação política de forma mais desabrida, sem disfarces. E já começou bem, copiando o slogan da campanha de Lula, aquele que ele condenou sem provas, mas com muita convicção. Pena que o STF acabou anulando a sentença, ao reconhecer que ele era um juiz incompetente e suspeito para julgar o ex-presidente. Antigo coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e subordinado de Moro na caçada judicial a Lula, como revelaram as mensagens da Vaza Jato, Deltan Dallagnol resolveu renunciar ao seu cargo no Ministério Público Federal para disputar as eleições. Novamente, mas dessa vez como um candidato para valer, com registro na Justiça Eleitoral e tudo. Nas pesquisas eleitorais, Moro figura com 7 a 8% das intenções de voto para a presidência da República. Ele acredita ser possível derrotar Bolsonaro no primeiro turno das eleições e depois bater Lula na etapa derradeira. Ou acreditou na fake news bolsonarista que o ex-presidente petista havia desistido de concorrer às eleições em 2022. Dá uma olhada no que o tio Valdemar compartilhou no Zap da família. E eu acho que, se eu tiver juízo, sabe, eu tenho que ajudar com que o PT tenha outro candidato e que eu seja um bom
cabo eleitoral. É para isso que eu trabalho, é isso que eu quero fazer. Quero ajudar a eleger alguém que tenha compromisso com o povo trabalhador desse país. Pois é, só que essa entrevista é antiga. Foi concedida em abril do ano passado ao colunista do UOL, Leonardo Sakamoto. Muita água rolou de lá para cá. Em uma entrevista mais recente, veja só o que Lula disse à revista Paris Match. A declaração em francês é mesmo o que parece. Lula está disposto a se candidatar contra Bolsonaro. E para provar que a demência coletiva não é uma exclusividade do Manicômio Brasil, o que dizer dessa turminha aqui do movimento QAnon, que se reuniu no centro de Dallas para esperar o reaparecimento de John Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, assassinado em 1963. Acontece que Júnior morreu em um desastre aéreo em 1999, mas os conspiracionistas do QAnon não acreditam nessa versão. Acham que o herdeiro de Kennedy está vivinho da Silva, só esperando para retornar à cena política. Pena que ele deixou a turma toda esperando em Dallas à toa, não deu o ar da graça. Quem sabe da próxima vez a turminha do QAnon pode ter algum auxílio espiritual. E no programa da semana passada, sobre o primeiro burro enviado para o espaço e pelo Brasil, nós recebemos quase 500 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Carlos Alberto diz: você é um sem-vergonha, mau caráter, enganador de jumentos. Amigo, não fui eu que enviei um burro ao espaço, e muito menos quem nomeou ele para um cargo no governo. Já o Alexis afirma: o que elegeu Bolsonaro foi o desgoverno do PT. Puxa vida, e eu aqui inocente acreditando que quem elegeu Bolsonaro foram os seus eleitores, dentre 13 candidatos que disputaram as eleições presidenciais de 2018. E Juraci acrescenta: notícia para quem não tem o que fazer. E também para os desocupados que vêm aqui comentar. Já o Elídio pergunta: Rodrigo, quando os bolsonaristas vão nos mandar aquela passagem para Cuba? Meu caro, eu já perdi as esperanças. Eles sempre me mandam para lá, mas nunca enviam a passagem. Passear por Havana e descansar sobre o sol de Varadeiro é apenas um sonho distante. E Neemias também tem uma dúvida. A pergunta que não quer calar é: por que o PT tinha conchavo com facção criminosa, o PCC, companheiro e companheira? E blá 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 blá, diálogo cabuloso. Pois é, muita gente ainda divulga essa história do diálogo cabuloso, mas se esquece de dizer que o promotor Lincoln Gakia, que é o principal investigador do GAECO sobre a atuação do PCC, já desmentiu essa história, esclareceu que esse tal de Elias não faz parte da cúpula da facção criminosa e não há qualquer indício de negociação do PT com o PCC. Seria até um pouco difícil isso acontecer, afinal, o estado de São Paulo, onde a facção surgiu e é hegemônica, é administrada pelo PSDB há quase 30 anos. São os tucanos que administram os presídios paulistas. Quanto ao Elias, bem, esse preso comum provavelmente fez uma especulação cabulosa, assim como você reproduziu neste comentário. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de tocar essa sinetinha aí embaixo.
Aliás, a partir do dia 10 de novembro, Carta Capital estará promovendo um ciclo de debate sobre o aquecimento global, totalmente gratuito, e você ainda ganha um e-book e uma assinatura digital de Carta Capital de cortesia por 30 dias. Acesse o site dialogoscapitais.com.br e confira a programação completa. Um forte abraço e até a próxima semana.